Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Valor e Negócios, um podcast onde a gente conta a trajetória de bons profissionais, pessoas que fazem a diferença para o mercado. E hoje eu estou com uma convidada especial, que já foi minha cliente, né, há uns 10 anos atrás, Já. mais de 10 anos atrás, e eu fiz questão de convidá-la para fazer uma participação nesse podcast, contribuir aqui com o conhecimento que eu sei que ela tem, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que eu confio. Aliás, eu só trago gente que eu confio aqui. E você é uma delas. Tamires, seja muito bem-vinda a um episódio do podcast Valor e Negócios. Obrigada, Lázaro. Obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui contigo, falando um pouco de carreira, trajetória, né? Voltando a bater esse papo. É isso aí. Muito bom. E para você que está chegando agora, que não conhece esse episódio, não conhece esse podcast, já se inscreve aqui no canal, não sei em qual plataforma você está assistindo, já curte, faz um comentário. Se você trabalhou com a Tamires em algum momento, coloca aqui nos comentários como foi trabalhar com ela, contribui, né, com essa pessoa super carismática. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Tamires, para quem não conhece você, tem gente que conhece, já vai sair digitando, falando coisas de você aqui no nosso bate-papo, no nosso chat. Desculpa, nos comentários. Mas eu quero que você se apresente. Fale quem é você enquanto pessoa, para a galera que ainda não te conhece. Bom, bom, eu sou pernambucana, gosto de marcar isso, né? Porque a gente não deixa as origens. Filha única de um casal maravilhoso, que me ensinou muito sobre dedicação e curiosidade. Eu falo que do meu pai eu puxei a curiosidade, da minha mãe a dedicação, e isso me tornou uma pessoa muito ambiciosa. É Hum, tanto que logo cedo começo na minha trajetória a conhecer coisas diferentes, assim, sempre tive esse ímpeto de fazer coisas diferentes. E no início da minha jornada profissional, também comecei a trabalhar, né? Eu me formei em administração, comecei a trabalhar com recursos humanos, me apaixonei por desenvolvimento organizacional, que fala sobre o processo, né, de desenvolvimento do indivíduo. uhum. E a partir das experiências profissionais, continuei experimentando coisas novas, né? Então, me mudei para São Paulo por conta de propostas profissionais de São Paulo, Porto Alegre. Voltei para São Paulo, hoje moro aqui, me identifico, né, com a loucura de São Paulo, vai A entender. loucura da capital. É. E é isso, hoje eu atuo ainda com RH, mas de uma forma diferente do que foi nesse início de jornada. Tá. Eu te conheci lá atrás, né? E você disse que fez administração? Como foi que você começou a administração já atuando na área de RH? Não, Não. naquela época eu trabalhava na área comercial, com algumas frentes de publicidade. Eu achava que eu ia ser uma grande vendedora, tá, Lázaro? Eu não sabia disso, hein? Isso você não Pois tinha é, dito. pois Ah, é. E engraçado que na época eu criei uma fixação no Walmart, sabe? hum. Um desses meus trabalhos com publicidade, eu ajudava uma das agências e fui lá fazer alguma demanda administrativa e me apaixonei assim pelo escritório naquela época. Comecei a conhecer um pouco mais da empresa e resolvi que eu trabalharia lá em algum momento. Tá. Aí, durante a faculdade, eu me apliquei para quase todas as vagas comerciais que eu via, não consegui Lá em, passar. lá Lá em, em em Recife, Recife. no escritório central, né, do Nordeste, ficava lá no Recife. Tá. Me apliquei a várias vagas comerciais e não consegui entrar, até que me apliquei a uma vaga de estágio no que eles chamavam de capital humano, que era o RH Tá. da empresa, e foi por onde eu consegui entrar. E Esse aí termo falei, era, esse termo era de uma empresa específica que você trabalhou lá. Capital Humano. Ah, isso, tá. o Walmart chamava de capital Ah, humano, tá. cultural, né? E aí eu disse, eu vou entrar e uma vez lá dentro eu faço
processo seletivo interno e migro para a área comercial e vamos ver, né? O que importa é estar lá. Entrei e me apaixonei pelo processo de desenvolvimento, assim. E nunca mais saí do RH, assim, me identifiquei com a área e me especializei nisso. E você sabe que é muito difícil alguém querer entrar na área comercial, né? É. As pessoas geralmente vão porque costuma ser a primeira porta de entrada, né? Então, Geralmente. eu falo que geralmente as pessoas entram em vendas por três motivos. Um, ou porque ela não achou uma vaga na área que ela quer atuar, não foi o seu caso, você queria entrar em vendas. O segundo, a pessoa ela ficou desempregada e não a vaga que mais oferece, a área que mais oferece vaga no mercado geralmente é vendas, né? E a terceira é quando a pessoa monta um negócio próprio, cara, ela tem que aprender a vender, não tem jeito. Então, geralmente, são esses temas, mas alguém que quer entrar em vendas igual você é difícil. Mas eu acho que tem uma questão de adaptação de perfil. E uma coisa na minha personalidade, né? Que assim, primeiro, eu sou ambiciosa, eu gosto de ganhar dinheiro. Então, Por isso. assim, né? O segundo, eu gosto da questão da persuasão. Tá. O fazer, sabe? Pensar junto e chegar a uma conclusão junta para resolver uma situação, nesse caso, um produto ou um serviço que resolve a vida da pessoa, e faz parte do processo de venda. Sim, vender é isso, né? Exato. Então, você meio que está entregando a solução para alguém, você vai mostrar para aquela pessoa o porquê que aquele produto resolve, ou aquele serviço resolve a vida dela. Então, eu gosto desse processo de persuasão. Me acho um pouco persuasiva. Sou aberta a repensar, mas eu gosto de mostrar o porquê para as pessoas. Então, me identificava. Legal, gostei, tá bom. Mas aí você entrou pensando em encurtar o caminho, né? Na verdade, entrar por uma porta, depois fazer a mudança lá dentro, mas acabou gostando do RH. Como foi? O que você gostou dentro do RH? Para explicar isso, tem uma passagem rápida. Eu estava andando com a minha coordenadora no escritório e era engraçado que o tempo que eu tinha de vida, essa coordenadora tinha de empresa. Nossa! Então, ela conhecia todo mundo ali. E a gente andando pelo corredor, ela falou com alguém, disse assim, esse é o diretor da loja, uma loja modelo que tinha lá. Tá junto com a gente desde a minha entrada, ele entrou como empacotador. E aí, depois, ele foi promovido à caixa, e aí ele foi para uma área específica. Depois ele entrou na parte de liderança, e para a liderança a gente trabalhou tais e tais aspectos de desenvolvimento com ele. Disso ele foi para outra posição, virou encarregado, virou... Então, ela foi explicando como a vida do cara foi mudando lá dentro e crescendo ao longo do tempo, sendo parte daquela organização. E como ele também conseguiu contribuir. Poxa, ali a gente estava falando de um cara que era diretor de loja de uma das lojas que mais vendiam no Recife. Então, de certa forma, um cara que foi um dia empacotador estava contribuindo para o negócio da empresa. Sim. E eu disse, cara, é isso que eu quero. Se eu puder auxiliar as pessoas nesse processo de desenvolvimento, de encurtar, né, o alinhamento entre empresas e indivíduos para o atingimento, né, de objetivo de cada lado, é isso que eu quero fazer. Você se apaixonou. E aí, eu me apaixonei pelo desenvolvimento. Então, e eu acho que isso aqui ainda me brilha os olhos, sabe? Tá. Até hoje, de encontrar soluções que possam encurtar esse caminho, proporcionar melhores ambientes para as pessoas contribuírem com a organização. Eu acho todo esse processo muito mágico e interessante, assim, participar. Entendi. Legal. Gostei demais. Já comecei gostando já. E você ficou nessa empresa há quanto tempo? Como foi a sua evolução dentro dela?
Isso, Pois é. isso você estava estagiando ou não? Eu estagiei no Walmart e antes de encerrar o contrato de estágio, cheguei a ser efetivada Uhum, como consultora. Atendia Nordeste, em tá, formato atingia o Nordeste inteiro. Mas naquela época o Walmart já vinha passando por tá, reestruturações, era o início daquela fase de redução, tá, e eu acabei saindo de lá com 2 anos de empresa, mais ou menos. E aí, tá. logo depois, foi que eu entrei na construtora Tenda, onde a gente se conheceu, Sim. ainda lá em Recife também. E quanto tempo você ficou nessa outra empresa antes de ir pra tenda? O Walmart a todo foram 2 anos. E aí depois você foi pra tenda direto. Fui. E aí, mais 9 anos e meio. Você ficou 9 anos e meio na construtora tenda? Foi. Tem muita gente que se assusta, sabia? Quando eu Hum, falo do tempo, assim, que eu passei lá. Mas é engraçado, Lázaro, porque não teve um ano que eu não senti que eu estava sendo desafiada, que eu me percebia em alguma coisa nova, que me estimulava, sabe? sim. Foram 9 anos e meio, e quando eu olho para trás, até que foi rápido. Sério? Foram muitas coisas que aconteceram, muitas coisas aprendidas. Uhum, É, acaba uma relação de 9 anos e meio, é uma empresa assim que vai fazer parte da minha história, eu acho. sim. Mas foram 9 anos e meio, assim, na Você, minha... você entrou na tenda quando você ainda estava lá em Recife. Isso, Tá. E o que isso. que você fazia lá em... Qual que era a sua função lá? Diferente do Walmart, Hum, eu era especialista em treinamento e desenvolvimento, vamos assim dizer, eu hum, olhava para frente de treinamento e desenvolvimento de uma empresa multinacional e que mesmo que a gente estivesse falando sobre o Nordeste, uhum, né, olhando só para o Nordeste, a gente está e de um formato só de negócio, uhum. a gente estava falando de uma empresa de 13 mil funcionários espalhados em 9 estados. Tá. Então, né? Mas quando eu fui para o Walmart, quando eu fui para a construtora Tenda, perdão, eu fui. O que foi interessante é que eu comecei numa atuação generalista. Então, eu fui ser business partner, né? Tá. De uma empresa onde eu para uma regional, que era Pernambuco. Eu me lembro que a gente tinha cerca de 40 e poucos colaboradores naquela época. Uhum. E aí eu fui acompanhar o processo de RH do início ao fim, né? Do recrutamento e seleção, o acompanhamento do relacionamento, né? Do vínculo com a organização. E aí, naquela época, a tenda estava voltando a crescer. Uhum. Muitos processos eles ainda não estavam estabelecidos, então eu tinha uma certa liberdade para construir produtos que até então não haviam de forma corporativa, né? Como avaliação de desempenho, pesquisa de clima. Então, meio que eu sentia a necessidade de mapear, né? De Uhum. executar esses processos para fortalecer o vínculo das pessoas com a organização, e acabava produzindo regionalmente, né, ali. Tá. E passei, eu acho que foi um pouco mais de 1 ano e meio como generalista, como business partner lá em Pernambuco, e Uhum. foram essas iniciativas locais que fizeram com que a Tenda me fizesse uma proposta de vir para São Paulo, compor o time corporativo de desenvolvimento organizacional Na quando ele matriz. estava quando ele estava sendo construído aqui na sede em São Paulo. Que legal, cara. Caramba. Legal. Mas depois eu te encontrei de novo, a gente fez um outro trabalho lá no sul. Foi, Você fez uma transição, você veio direto, não, você não foi direto pro sul, você passou em São Paulo, aí depois foi pro sul. foi. Vim para São Paulo e aí no meio desse primeiro ano, é difícil não contar a história sem contar o contexto da Sim, organização, né? No meio desse ano que eu vim para São Paulo, a tenda ela estava, como eu falei, crescendo. sim, E aí o Dani, o head da área na época, percebeu que haveria a necessidade de ter uma liderança focada no sul. tá. E aí ele olhou para o time interno
e me perguntou o que é que eu achava disso. O Dani, ele foi muito inteligente, assim, Hum, Lázaro, porque ele sabia que ele ia precisar de uma liderança lá no Sul, em 2018, que era quando a regional Curitiba seria aberta. ah, E aí, em meados de 2017, ele me pegou e falou assim: o que você acha de ir lá fazer um diagnóstico, entender o Rio Grande do Sul, o que é que está acontecendo, quais os pontos de atenção em gente gestão que a gente precisa atacar? Você já passou por uma experiência em uma profissional consolidada, em uma regional consolidada, né, da nossa empresa? hum, Sabe, você possa entender e sugerir o que é que a gente pode trabalhar lá. Eu disse, hum. tá bom. Aí ele fez, mas assim, você vai passar 6 meses fazendo esse diagnóstico lá, mas vai cuidar dos seus produtos em DHO também, tá? Sim. Eu disse, tá bom. E aí, Lázaro, eu passei 6 meses, 15 dias eu morava em São Paulo, 15 dias eu morava em Porto Alegre. Assim, Caramba! E a sua família em em Recife, em Pernambuco. Pernambuco. E aí, em 2018, ele me promoveu à coordenação do Sul e eu me mudei porque eu precisava não só estabilizar, não só Sim, colocar o diagnóstico em prática, o diagnóstico que eu montei em prática no Rio Grande do sim. Sul, como montar todo o time De de RH. Curitiba. Não, montar toda a Toda a equipe, equipe? isso, de obra, negócios, ciclo financeiro, que é a área comercial da Sim. tenda, né? Toda a equipe de Curitiba. E foi um desafio muito legal também. Assim. Então, mas aí você foi para Curitiba. Aí eu me mudei para Porto Alegre e ficava também nessa ponte aérea Ah, tá. Porto Alegre. Porto Alegre, Curitiba. E aí foram 9 anos. Ou de lá você Não, ainda teve mais uma passagem em algum outro estado? não. Aí um ano e um pouco mais de um ano e meio depois do Sul, eu voltei para São Paulo. Uhum. E aí foi desenvolvimento organizacional, uma época também de reestruturação, não reestruturação, mas de mais robustez às práticas corporativas de RH Tá. da tenda. E aí eu voltei para desenvolvimento organizacional, assumindo as frentes de performance, Uhum. mapeamento sucessório, engajamento e aprendizagem também. Caramba, quanta responsabilidade. Ah, mas foi muito legal. Sim, justamente por isso. Baita desafio, coisas te puxando para cima o tempo todo, né? E você assumindo. Entende por que em 9 anos e meio eu Não sentiu não senti? o tempo passar. Caramba. E você ficou na tenda até quando? Até quando e como foi essa transição, essa saída? Eu fiquei na tenda até fevereiro de 24. Tá. E a decisão foi uma decisão difícil de tomar, Lázaro, porque foi uma empresa escola, né? Sim. Uma empresa que me deu muita oportunidade de aprender, desenvolver. Mas eu sentia falta de me verem em cenários e atuações diferentes. Assim. Diferentes. Quando você está em uma atuação corporativa de RH, você acaba sendo mais um gestor de processos do que um atuante no desenvolvimento em si. Isso Tá. não é ruim, eu Uhum. gosto. Eu gosto da gestão de projetos, de você ter do diagnóstico ao acompanhamento da solução Uhum. e execução, né? Mas eu sentia a falta de estar mais próxima de soluções e de desenvolvimento na prática. Que, por exemplo, era o que você começou fazendo lá em Recife. Seria Construindo, basicamente isso, não? construindo isso, construindo produtos ou soluções de Sim, desenvolvimento de RH onde não tem, ou perfeito. aperfeiçoando. E aí eu tomei a decisão de ir em busca de novas oportunidades. Assim. E desde então, foi somente por conta disso, na verdade, que surgiu o projeto da mentoria, que é uma das frentes que eu atuo hoje.
e que tem me dado muita alegria, assim, de poder contribuir nesse lugar também. Tá. Ah, Então, foi mais ou menos isso. Em 2024, eu tomo essa decisão de mudança e vou conhecer e me experimentar em outras frentes que me trouxeram muitos outros aprendizados também, né? Não só de processos, assim, não só aperfeiçoamento de conhecimento da área, sabe? uhum, Não só me aperfeiçoei no meu conhecimento e atuação, uhum. mas como profissional Tamires também, sabe? Sim. O meu posicionamento no mercado, a minha rede de relacionamentos. Acho que tudo isso contribuiu, me enriqueceu muito, assim. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você saiu da tenda para construir um projeto seu, Sim, projeto seu solo. isso. Tá. E isso foi em fevereiro de 2024, né? De lá para cá, o que que você construiu? O que que você hoje tem? Como que você, como que você está atuando no mercado hoje? Hoje eu tenho uma atuação consultiva, Tá. né? Vamos assim dizer. Tanto para empresas quanto para pessoas, indivíduos, né? Para empresas, é um pouco parecido com o que eu fazia na tenda, mas entendendo a realidade do cliente, basicamente é diagnóstico e construção de soluções na frente de performance, cultura, treinamentos. Uhum. E para indivíduos, eu montei um projeto de mentoria individual Uhum. que está focada no desenvolvimento de competências para profissionais que estão em momento de complexidade na carreira. Então, acabei de ser promovido de coordenador para gerente, ou então estou há bastante tempo nesse lugar e penso também em mudar, mas não sei muito bem o que. É uma transição de carreira ou é um ajuste? Então, eu auxilio nesse processo de mapeamento de competências que são necessárias para o momento de carreira que eles estão. Tá. Tá? Então, pelo que eu tô entendendo, você atua nos dois lados, né? Que se B2B e conectam. B2C, vamos assim dizer, Isso, no B2B e mas B2C. usando a mesma fonte de conhecimento, né? Que é a minha experiência em RH e a minha todos os meus conhecimentos de formação, De forma, cortou, desculpa. todos os meus conhecimentos de formação, porque a gente falou da minha graduação em administração, mas eu me especializei Ah, em gestão do potencial humano nas organizações, que é basicamente RH e focado em desenvolvimento também. uhum. E mais recente, depois dessa saída da tenda, eu voltei para a academia e agora como mestranda da USP na linha de pesquisa de carreira, eu também tenho pesquisado e estudado me aperfeiçoado sobre o tema, né? Então, uma coisa isso fortalece, né, a experiência, o conhecimento adquirido através da experiência. Caramba, então, além de você estar atuando com essa mentoria, né, tanto para pessoa física, né, para pessoa, pro profissional, e também dando a consultoria para a empresa, você ainda faz pesquisas. É isso ou não? É isso, Tá. E aí, naturalmente, você adquire muito mais conhecimento para aplicar no seu negócio. também, isso. É um negócio Que aí sim. a gente entende, né? Eu acho que o mestrado ele tem o valor de se aprofundar na teoria, na metodologia, Hum, para na hora da construção seja do diagnóstico ou da solução, a gente conseguir fazer isso de uma forma mais embasada, tá. né? Conhecimento de causa, vamos assim dizer. Uhum. Entendendo como de fato impactar o negócio ou o indivíduo. Então, isso me enriquece de conhecimento que na hora da prática me dá uma base, um fundamento, vamos assim Sim. dizer, de orientação e de Uhum. construção muito mais saudável, eu acho que eu falaria, assim, não vou falar nem seguro, É, mas a minha palavra que vem na cabeça é seguro, né? Embasamento. eu acho que seguro é difícil porque
Confiança? Mas Oi? Confiança, talvez? Não, Não. é mais no sentido do. No mundo atual, Hum, a gente tem que ter a abertura de exposição àquilo que a gente não controla. Né? O método ágil ele está aí para explicar um pouco disso. hum, Da gente ter a capacidade de, com agilidade, entender como a gente resolve um problema, vamos assim dizer. uhum, Existe um cenário em que a gente vai estar no mundo 100% seguro, mas a gente precisa estar saudável o suficiente para lidar com as adversidades com velocidade. Penso eu dessa forma. sim, Então, quanto mais referências eu tenho de metodologias, teorias ou afins, uhum, mais saudável eu estarei para reagir de uma forma assertiva, tá, né? Então, eu acho que é nesse lugar que o mestrado vem. Entender bases teóricas, metodologias que já vieram de um aprofundamento da sociedade, porque o trabalho científico ele parte disso, de uma entender a pesquisa, sociedade uhum, de uma forma científica uhum. e como que a gente retroalimenta, né? Como a gente utiliza da forma correta, assim. Então, O empresário, como que ele tem que enxergar? Como que ele tem que ver? Ou quais são os cuidados? O que ele tem que se atentar para que ele diga, poxa, legal, gostei disso que você está falando. E uhum. ele querer desenvolver pessoas, querer desenvolver processos, querer melhorar e fazer o trabalho acontecer. O engajamento do indivíduo, ele não vem do nada, Tá. né, Lázaro? Então, ele precisa estar, de certo modo, conectado com a organização. Ele tem os aspectos objetivos de vínculo, obviamente, que é a Uhum, remuneração, são os benefícios e afins, uhum, mas o que fortalece o engajamento, ou o que torna esse relacionamento do colaborador mais profundo e mais estável com uma organização, é o quanto que ele se enxerga e quanto que ele entende que contribui para aquele ambiente. hum, Meu trabalho está em traduzir isso para o campo individual. hum, Né? O meu trabalho está em diminuir a distância entre a organização uhum, e os objetivos ou identificação com o indivíduo. Partindo desse princípio, tendo colaboradores ou mais alinhados, ou mais engajados, ou colaboradores que estão mais conscientes do papel deles dentro daquela organização, como que ele contribui, perfeito. isso vai diminuir o turnover dele, isso vai, Legal. com a diminuição do turnover, manter o conhecimento adquirido da organização. Então, vamos lá dar um exemplo. Hum, Uma profissional de 5 anos dentro de uma organização, ela sabe fazer e ela sabe coisas da organização que uma pessoa novata, por mais que conheça muito do conhecimento técnico de sim, mercado, uhum, vamos assim dizer, sim, vai levar um tempo ainda para essa pessoa entender qual que é o contexto daquela organização. Se eu perfeito. não perco essa pessoa de 5 anos, e melhor, se eu preparo essa pessoa de 5 anos para desafios futuros, porque, sei lá, eu quero abrir outra loja, ou porque eu quero aumentar, eu vou Legal. precisar de mais líderes, porque eu quero. Se você Expandir. expandir, eu preciso de alguém de confiança que me represente em um lugar onde eu não esteja, vai ser mantendo essa pessoa e desenvolvendo essa pessoa que ele vai garantir que isso aconteça. Ou garantir que a folha de pagamento dele não seja maior do que o previsto no custo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele tem que pensar assim, né? Ele tem que pensar assim, poxa, eu quero crescer minha empresa. E vou precisar de pessoas, como você falou, que façam o meu papel ou boa parte do que eu faço, ou possa me representar em outros lugares. Eu preciso Ou que a possa pessoa. ser melhor do que eu, onde eu não consigo estar. Ótimo. Então, ao invés de pensar, em vez de ele engessar o pensamento e manter aquela pessoa no cargo, não, ela tem que desenvolver aquela pessoa para ela sair dali, para ela poder ir, expandir, ajudar ele nessa expansão e já ao mesmo tempo preparar outra pessoa para estar no lugar. Seria isso? É isso, Hum, nesse aspecto.
Mas eu não tenho, porque eu acho que é perigoso a gente só pensar também no negócio que expande, né? Tá. Eu dei um exemplo aqui, mas. É um exemplo, mas eu acho que é interessante a gente olhar até mesmo na frente de eficiência, produtividade, inovação. Hum, Você, enquanto empreendedor, uhum, quanto mais disponibilidade para conseguir olhar o teu negócio para frente, né? Fazer a estratégia para construir, né? Tá desenhando, costurando a estratégia do negócio, uhum. melhor. E aí são os momentos do pensamento de estratégia que garante a sustentabilidade do teu negócio, seja Perfeito. do jeito que está ou da expansão dele, para que você consiga ter esse tempo. A tua equipe precisa estar muito alinhada com os teus objetivos estratégicos. Hum, E fazer esse debriefing, né? uhum. Fazer esse alinhamento entre os objetivos estratégicos e do indivíduo, ele é complexo, mas é possível. E é nesse lugar que eu entro. Perfeito. E com essa geração nova vindo aí, eu já entrando no mercado, eu tenho escutado muitos empresários, pessoas falando dos desafios, né, os choque de cultura, né, dos choque de cultura, de como que é esse ajuste, como que é esse encontro, né, como que é essa, porque tá em alta esse tema, né? Tá super. E sabe o que é engraçado? Eu não Hum. consigo não pensar nas discussões que eu tinha com o meu pai. Ah, Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu era daquelas do, porque eu quero trabalhar com propósito, é o sim. meu propósito, né, o trabalho. E meu pai Aham. dizia, garota, Acorda aí, vamos. vai trabalhar. Tipo assim, trabalho é trabalho. Eu acho que o que a gente está passando é uma coisa parecida com o que a gente passou, com a mesma mudança de geração, né? Quando nossa geração estava Sim. entrando no mercado de trabalho. Porque a geração Z, ela tem, de fato, objetivos, Uhum. valores, vamos assim dizer, o que é importante no trabalho, o que não é, o que eu estou disposto, o que eu não estou, Sim. diferente das gerações anteriores, né? Sim. O que eu acho, a forma como eu enxergo, Lázaro, Uhum. é uma dificuldade de comunicação, Tá. né, com a geração. De sentar E e entender conversar. e para o bem, né? Sim. Deixa eu te contar que talvez não é bem assim como você enxerga, né, a trajetória, o dia a dia da Sim. carreira. E alinhar, sabe, esses ruídos de como que eu enxergo o trabalho, ou como que eu vivo o trabalho. Eu acho que o boom, né, de comentários sobre a chegada da geração Z, para mim, está muito nesse lugar, uma dificuldade de sentar, ouvir, conversar, trocar. Né? Olha, na minha expectativa é assim, a relação com o trabalho, como é a tua, como é que a gente enxerga, E nem eu chegar nem num, você, e como chegar é num que a gente acordo, chega né? ao meio termo, porque no final Isso. das contas a gente precisa entregar o resultado, e aí como é que a gente vai fazer isso juntos, Tá. sabe? Porque a dinâmica mudou, a linguagem mudou, a comunicação mudou, e você tem que se conectar com essa outra pessoa que está chegando no mercado de trabalho, e que daqui a 10 anos vai ser a maior parte do público que vai estar nos ambientes de trabalho. Como que você vai, né, se conectar com eles? Eu acho que o ruído está mais por aí. O que eu não acho que seja ruim, eu acho que é um problema bom. Vamos conversar, gente. Vamos Vamos se evoluir, né? entender. É Através das isso. diferenças, tá. E aqui eu vejo que tem muito empresário, muita empresa que, falando das pequenas, médias empresas, elas se preocupam com essa questão da geração, claro, tá rolando esse assunto na internet, a gente vê o tempo todo, mas também com a falta de preparo de profissionais, né? Então acho que tudo isso está conectado ali, porque se preocupar em ter uma pessoa nova ou desenvolver pessoas, seja para cargos diferentes, a expansão ou não, enfim, para mudanças, Uhum. movimentações, somente na hora que precisa, é uma falta de ter planejado isso antes, né? Você entra. Super.
é um super desafio e eu entendo, né, o lugar dos empresários nesse momento, porque a velocidade, né, a necessidade, né, de, de resultado, ela é muito latente, né, muito Sim, genuína. E às vezes dá a impressão que para desenvolver uma pessoa vai levar mais tempo do que o resultado que você precisa precisa. entregar. Uhum. Eu acho que a questão, a relação com o tempo tem sido um dos maiores desafios do mundo do trabalho hoje. E eu penso que isso acontece porque a gente incorporou muito o tempo da internet, né? Hum, Tempo, a velocidade que as coisas acontecem na internet e a gente espera que as coisas aconteçam com a mesma velocidade. velocidade, incluindo o desenvolvimento, o onboard, né, a recepção de uma pessoa, é tanto que a gente tem o costume de falar, né, eu quero uma pessoa que já entre jogando, assim. Uhum. vai ter que vai ter que passar pelo processo de desenvolvimento, assim, desde a entrada à sustentação do colaborador. A questão é que existem técnicas para isso, né? Tá. E podem minimizar esse processo enquanto estimula, assim, e reduzir, de fato, o tempo entre a necessidade de desenvolvimento e o desenvolvimento efetivo. Uhum. Existem técnicas para isso, existem mentalidades, vamos assim dizer, né? A forma Sim. como eu enxergo o exercício de liderança, por exemplo, pode auxiliar para esse cenário. Então, por mais que você esteja contratando agora o público da geração Z, né, existem é, diversas percepções sobre esse público, trabalhar ou então de uma forma diferente da que a gente trabalha. Né? Tá. Mas existe como também auxiliá-los, né, a entender a forma como você almeja. Isso, às vezes, nem leva tanto tempo assim. Tá. Só uma técnica ou um método de liderança ou de gestão, de orientação que pode ser utilizado. Mas é uma questão de planejar e olhar isso lá para frente, né? Ou não? Como assim? É uma questão da empresa, da pessoa responsável, querer planejar, querer enxergar isso com antecedência e se preparar, que aí é onde entra o seu trabalho, né? Também e entender, né, o que são comportamentos automáticos, vamos assim dizer, Perfeito. que na hora do problema, né, hoje é, sei lá, 20 dia 20 do mês e a gente precisa bater a meta. E aí Certo. você volta para um comportamento que não é um comportamento de gestão que a equipe Espera. performa da melhor Uhum. forma possível. Qual que é esse comportamento automático? Da onde que ele vem? Como que a Hum. gente pode trabalhar ele de uma forma diferente? Vamos conversar com clareza sobre isso? Vamos entender quais que são as outras possibilidades? Então, o que é uma técnica que eu possa usar para que em um momento como esse eu não acione comportamentos automáticos que não funcionam com essa Que não equipe? vão colaborar. Entendeu? Eu acho que é muito mais essa disposição de olhar a fundo Sim. do que planejamento, assim. Planejamento sempre é ótimo, eu acho que com planejamento a gente se organiza e vive o dia a dia melhor, Uhum. obviamente, que a gente não vai precisar estar fazendo as coisas meio Em que cima da hora. em cima da hora, sem abrindo mão do que poderia impactar na qualidade. Mas eu acho que principalmente vamos olhar para onde importa, ou então vamos fazer um diagnóstico mais realista, Sim. né? Não ir direto para uma possível solução, mas fazer um diagnóstico para entender a realidade daquela organização, daquele contexto, e a partir disso montar uma solução que faça sentido. Perfeito. 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 Tá. Isso a gente tá falando, eu tô falando aqui da parte, né, da empresa, do B2B. Falando do B2C, uma pessoa que tá. Como é que você falou um termo que eu achei interessante?
fazendo uma... Complexidade de carreira? Como que você... Desculpa? Complexidade de carreira. Isso! É um termo acadêmico. Basicamente, vamos entender que complexidade na carreira é um momento em que você está passando por uma mudança e Uhum. que essa mudança ela não fala sobre um conhecimento técnico, vamos assim dizer. Tá, Você vai precisar desenvolver habilidades que antes, na tua posição atual, ela não era tão exigida, porque tá. fazia parte do espaço, né? Hum, Vamos dar um exemplo, que é a mais comum, né? Quando você sai de uma posição de coordenação ou média liderança para um nível gerencial. A hum, partir desse momento, você provavelmente está exposto a um ambiente, né? É diferente do que você era exposto anteriormente. Você também começa a olhar a tua área não no cunho técnico apenas, mas estratégico, né? hum, Como qual que é a estratégia de negócio de que forma a minha área contribui para impacta essa estratégia de negócio. hum, Quais são as entraves possíveis da minha área e como que eu abro essas entraves. E o teu papel ele deixa de ser a execução, né? Ele passa a ser abrir o caminho para a sua equipe passar e trabalhar da melhor forma possível, sem o menor, sem a menor fricção. sim, Então, a mentalidade muda, a forma que você enxerga a sua área, o negócio, ela vai exigir uma mudança. Ah, Tamires, mas eu, de certo modo, eu já tinha uma atuação estratégica, né? De é, certo modo, eu já pensava na estratégia do é, negócio. Eu sempre fui bem articulado com outras áreas. Tudo bem, só que o teu nível, vamos assim dizer, que o teu nível de atuação estratégica, ela passa de um tático para um nível mais executivo, vamos assim dizer. Você não vai pensar no como você vai fazer, mas quais os caminhos. Ou tá, então, o que o mercado tem feito da minha área e o que eu posso, de que forma eu elevo a minha área para um outro lugar. É essa forma de pensar, né? O seu bom relacionamento vira articulação política dentro tá, da organização. Então, de que forma você articula com as áreas parceiras para que a sua equipe passar não haja entraves? Como que você une interesses diferentes? A sua área tem um interesse, uma outra área tem um interesse distinto. Tá uhum, bom, então como que você encontra uma terceira via que funcione para os dois lados ao mesmo tempo que atinja o resultado, né? Que responda à estratégia da organização? sim, Como que você olha para frente e enxerga o futuro e conduz essa caminhada já no hoje, toma decisões no hoje com base nesse futuro. Entende que não é sim, só o conhecimento que a gente traz técnico, funcional e da organização, mas é uma elevação do conhecimento que às vezes a gente já tem, mas a gente eleva para um outro lugar. Na mentoria a gente faz isso. Na hum, mentoria a gente ajuda o profissional a olhar em um outro lugar, seja num momento de complexidade ou numa transição de carreira. E é natural que esses profissionais eles busquem isso. É natural que em um momento ou de transição ou de complexidade de carreira, Complexidade de carreira. tá? É normal que nesse momento esses profissionais eles pensem é, que eles precisam disso? Ou eles acham, porque você deu um exemplo, que se eu entendi certo, que eles acham que eles já possuem o conhecimento, as técnicas para o cargo que eles vão exercer, para o papel que eles vão exercer. Mas isso é a maioria? Isso é a minoria? Como que a gente faz para que a pessoa ela se conscientize cada vez mais da necessidade de ter uma mentoria, de ter um direcionamento, de ter toda essa construção que você está falando? Mas que quando o indivíduo ele tem muito conhecimento sobre si, lá, Hum, é mais. E sobre o momento que ele está, uhum, é comum ele procurar, ele levantar a mão e pedir ajuda, assim. tá.
Muitas pessoas acabam tendo acesso à mentoria por orientação do RH ou então de uma instituição de desenvolvimento que faz parte. No meu caso, a maioria dos clientes eles vêm porque já passaram por outros processos também sofisticados de desenvolvimento, entendem o valor da mentoria e percebem que estão em um momento de complexidade, que já tentaram de outras formas e não estão conseguindo ali chegar a uma mudança, vamos assim dizer, comportamental que gere efeitos, né? Então, eles pedem, e aí eles chegam na mentoria muito nesse lugar. O que são outras opções? Vamos olhar melhor para isso, o que é muito bacana também. Né? Eu acho que fala muito sobre um senso de aprendizagem desses clientes, Sim. que é muito bacana de ver. Então, muitos chegam, sim, mas geralmente os que chegam já têm um histórico de desenvolvimento e entendem, já entendem os benefícios disso. Mas aqueles que não vêm, que vêm, por exemplo, de um RH que direcionou, né, ou de um líder que disse assim, poxa, seria bacana que você fizesse uma mentoria em determinada necessidade, eles passam a entender de uma forma diferente, o que é muito bacana também. E como que essas pessoas te encontram para poder fazer essa mentoria? Como é que é essa mentoria? Você pode falar? Sim, o meu principal ponto de contato hoje é o meu LinkedIn e também o meu WhatsApp, que eu acho que vai estar aqui, né? E a mentoria, ela é focada, ela é construída, vamos assim dizer, partindo de uma metodologia de aprendizagem experiencial. É tudo porque eu acredito muito no processo de aprendizagem combinado. Não adianta eu só ir falar para a pessoa, eu orientar a pessoa no que mudar, né? O ideal seria fazer a pessoa experimentar. No processo de aprendizagem, fala, né, que a aprendizagem o indivíduo precisa refletir sobre, ele precisa testar, né, vamos assim dizer, experimentar, fazer uma análise dos aprendizados e voltar a repetir o ciclo. Então, eu utilizo uma metodologia de aprendizagem experiencial para ir conduzindo os encontros. E aí vai depender da necessidade do cliente, né, daquilo que ele tenha para desenvolver, a quantidade de encontros que a gente tiver, mas basicamente a gente começa fazendo um mapeamento, né, um mapeamento identitário, vamos assim, do indivíduo, e o resto dos encontros seguintes são focados em desenvolver a competência que a gente identifica que é necessária, né, para esse momento de carreira, e seguindo nesses níveis, reflexão, experiência, então a gente combina a prática e volta. E aí vai construindo esse movimento de mudança juntos, sabe? Então, o principal diferencial da mentoria, vamos assim dizer, é que ao longo da mentoria a gente vai criar soluções para que a pessoa coloque essa nova competência em prática enquanto estamos na mentoria. E quando quando a pessoa vive que ela absorve. Né? A necessidade de mudança e como muda. Então, não é só uma entrega de conhecimento, ou então não é só também, olha, você vai fazer desse jeito ou de outro. Como que a gente pode construir de uma forma saudável para o outro um jeito de desenvolver algo novo. E deixa eu te perguntar, essa mentoria ela tem que ser adquirida ou iniciada em que momento? Quando a pessoa decide fazer a transição, passar por essa complexidade de carreira, ou ela começa a fazer isso antes, já pensando lá na frente? Eu acho que o momento é quando ela sente a necessidade de mudar e, se planejado, obviamente, melhor. Né?
uma, uma transição de carreira, Lázaro, ela, não sei se você tem conhecimento disso, mas Não, uma transição de carreira, ela leva em média 2 anos, mais ou menos assim. tá. Estou falando de passar por todo o arco, 2 anos? 2 anos, de você viver o luto da posição anterior, ou então do que você fazia, você se reencontrar. A partir do momento que você reencontrar algumas necessidades, você vai Tem que ter, precisar desenvolver. trabalhar, Hum, de experiência, testes e afins, até o momento que você se consolida, vamos assim dizer, não, essa de fato é a minha nova identidade profissional. que legal. É um processo que precisa ser planejado, né? Então, quanto antes, melhor, Que legal. Legal. Gostei disso. Muito né? bom. Você já tinha parado para pensar quanto tempo? Não, não tinha parado para pensar nisso. Claro que como Porque pode a falar, gente desculpa. pensa mais nos aspectos objetivos de primeiro, né? É, Você, eu vou mudar de trabalho, mas, cara, como é que eu vou ganhar o que eu ganho num novo sim, trabalho tão rápido? Nananã? Porque antes de chegar nisso, você precisa pensar, mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que é que eu não quero fazer? Né? perfeito. Se eu nunca fiz, onde que eu experimento? De que forma eu posso E experimentar? como que eu agilizo isso? Que legal. Como que eu encontro caminhos? Que E legal. aí, depois que você experimenta, vem aquela do é isso mesmo, Tá, é isso mesmo e tal, até o momento de não, me consolidei. Agora eu sou o que sou, né? Esse novo profissional, profissional, esse novo momento da papel, minha aham, vida, geralmente vem junto com as questões financeiras entregues, né? A gente chama na linha de pesquisa de aspectos objetivos, né? tá. Me sinto estável, vamos assim dizer. Sim, E aí é que você começa, vamos assim dizer, a se sentir um pouco mais confortável. É aí que acaba o arco, né? O ciclo sim, sim, os 2 anos. em É que eu tô média, falando em média, né? depende. Mais isso é o que Perfeito. alguns estudos falam, mas para cada indivíduo a jornada É um vai tempo ser. diferente, com certeza, uma experiência diferente. Que Então, quando interessante. procurar, quando você sentir a necessidade, mas planejando melhor. Perfeito. Eu falo porque às vezes a pessoa deixa para a última hora, né? É, tem gente que quer mudar depois que foi Ou demitido, acha que pode fazer sozinho, e até ou acha pode. que pode fazer sozinho, Ou acha que interessante. pode fazer sozinho, e até pode, às vezes, mas você não Não precisa. precisa, né? Pode ter uma orientação, talvez para ir mais rápido, ou num caminho menos árduo, enfim, né? Exato. Interessante. Legal. Gostei. Tamires, eu queria ficar mais meia hora aqui conversando, mas infelizmente a gente precisa chegar ao fim do episódio. Não era a notícia que eu gostaria, mas ela é Mas necessária. vamos marcar um cafezinho, porque o objetivo do podcast era esse, mas eu quero saber mais de ti, Olha né? só, Então, gostei. Vamos sim, vamos sim. a Eu, gente ad- marca depois. eu adorei você fechou, para mim, você fechou com chave de ouro esse ponto aí da transição. Acho que eu vejo muito, né? é, já passei por momentos em que eu tinha que fechar um negócio para abrir outro e que leva um tempo mesmo. E então você estava falando, estava me identificando, eu falei, pô, eu passei por isso lá atrás já. E não busquei uma ajuda, não busquei uma forma de alguém me orientar, me dar um direcionamento. Engraçado isso, por isso que eu estou perguntando. Isso tem que ser feito em que momento? Quando você já começa a sentir que você tem que mudar alguma coisa em você, para não chegar na hora que você quer fazer essa mudança e você ficar perdido, né? Tá. Se fosse para dar não é uma dica, mas assim, um Sim, ponto de atenção é esteja atento a você. sim. Esteja atento a você no sentido de tá fazendo sentido ou não. E como que eu olho e como que eu trabalho. Isso vai ser cada vez mais comum, né? No mundo do trabalho daqui para frente, Lázaro. E aí não ensinaram para a gente que
que a gente, nesse mundo de performance, né, não ensinaram a gente que a gente também pode pedir ajuda, né, que a gente pode contar com o outro para decisões importantes como essa. As pessoas costumam mais chegar dizendo, eu sou fulano, eu faço tal coisa, mas não é uma vergonha pedir ajuda. Sim. Contar com um profissional que seja especializado nisso. E que tem uma bagagem de técnicas para isso, né? Sim. Interessante. Pelo contrário, acho que não é nenhuma vergonha pedir ajuda de uma pessoa especializada. Na verdade, eu acho que é agir com inteligência. Sim. Tem alguma coisa que eu preciso mudar, se eu não estou 100% confortável aqui, eu vou contar com alguém. Com alguém. Que possa me orientar nesse lugar, no que é que eu não estou vendo, no que é que eu não estou vendo, no que é que eu não estou pensando. E auxiliar o processo. Interessante. Já fiz a anotação aqui pra gente conversar depois. Tomar esse café. Tá bom. Tamires, muito obrigado pela sua contribuição nesse episódio. Adorei, sensacional. Já tô com outras ideias aqui pra gente fazer outros episódios sobre outros assuntos, se aprofundar nesse tema de repente. Mas vai ser um longo papo, a gente vai ter que fazer isso de forma planejada. Eu sempre falo nas minhas mensagens na internet para o pessoal, eu estou sempre aberta a um bom papo sobre desenvolvimento. Aqui eu vou longe. Horas. Então, eu amo. Eu que agradeço a você o espaço, parabéns pelo projeto. Eu acho que criar um projeto que dá luz ao próximo, constrói junto, isso é de uma riqueza absurda, Lázaro. Parabéns. Obrigado. A ideia... E obrigada por ter sido uma dessas pessoas. Que isso, vai contribuir muito mais ainda em outros episódios, tenho certeza absoluta, porque a cabeça já tá 1000 aqui. Conta comigo, me conta. Tá bom, conto sim. Tamires, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, por ter participado, aceitado o convite e ter contribuído demais. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe e que você faça muitos negócios. Amém. Vamos embora. Inclusive, se você chegou nesse episódio até o final, você reparou que durante todo o vídeo aqui tem o contato da Tamires, tem o LinkedIn, tem o WhatsApp. Faça negócio com a Tamires, se conecta com ela no LinkedIn, né? Tira suas dúvidas. Acredito que a Tamires é uma pessoa super gentil. Ela vai estar ali no e-mail, ali no particular, para poder tirar dúvida, poder conversar, interagir. De repente, você que está querendo passar por ou você querer implementar, né, desenvolvimento de pessoas na sua empresa, ou você querendo passar por um momento de complexidade de carreira, de mudar de área, enfim. Eu não sou a pessoa mais indicada, mas a Tamires, com certeza ela vai te ajudar. Tá bom? Me perdoe até se eu falei algum termo aqui errado, mas a ideia é que você busque o conhecimento e a ajuda da Tamires aí para o seu negócio. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.